como que eu dividi essa planilha. Eu vou passar passo a passo aqui para Tá, você poder trabalhar com ela. Essa planilha, tá, essa etapa que eu coloquei, que eu chamo de inicial, é a etapa onde eu preciso colocar as informações básicas da minha obra. Ou seja, aqui onde está em bege, eu coloco essas informações que está me pedindo. Metragem linear de baldrame. Nesse caso, meu baldrame vai ser de 20 por 30, tá? Mas depois eu te passo a informação como mudar. Aqui minha quantidade de estacas. E é sempre bom ler todas essas nomenclaturas aqui do lado, porque a fórmula é basicamente isso. Então, ó, quantidade tá. de estacas, 15, e quantidade linear de estacas. Por que eu coloco essa quantidade linear? Para calcular ferro e tudo mais. Então, se a estaca da sua casa for de 3 metros, ou 4 metros, ou 5 metros, você altera aqui, ó, nesse 4 aqui, tá? Se for Tá. Ok. 3 metros, por exemplo, de estaca, eu venho aqui e só altero 3 metros, tá? Essas etapas são etapas simples. Vou deixar 4 metros por enquanto. Massa. E E aqui é você em fala, base. quando você fala estaca é a altura do pé direito? Não, a estaca, ela faz parte da fundação. Tem a viga baldrame, tem os Ah, sim, blocos. ok. A estaca é Entendi. aquela A abertura na estrutura, terra que, sim, que faz com 3 metros de profundidade a ali. fundação. Na É, verdade, nós ainda não temos o projeto estrutural, foi feita a sondagem de solo hoje, aham. eles vão mandar o laudo amanhã. Deu 11 metros lá, que a gente conversou lá com quem perfurou, né? Ele perfurou 11 metros para achar um solo resistente, é isso? Isso, isso. Né? E aí eles vão mandar o laudo amanhã para daí a gente fazer o estrutural. Então essa informação eu ainda não tenho, mas ficou claro já o que é estacas, né? O que for definido aí eu coloco a quantidade de estacas e né, a altura também. A, al- Ok. a altura de cada estaca, né? Vamos colocar aqui, ó, medida de cada estaca. Ok. Opa, vou colocar aqui, ó, medida da estaca, né? Ou altura, ou comprimento da estaca pode ser, eu acho melhor Uhum. comprimento aqui, ó. Isso. Comprimento da estaca, tá? A E essa, metragem linear de, ah, de viga Baldrane, ela vem no projeto estrutural ou eu vou somando aqui todas as paredes aqui da casa aqui? quando você pegar o projeto de fundações, vai estar bem detalhado a viga baldrame. Aí você pega ali a metragem linear da viga baldrame. Tá legal. Então vai estar lá no projeto, bem simples. Bom, a alvenaria, como que está separado? Metros quadrados de parede, espessura da parede, que no caso aqui seria 15 centímetros, quantidade de Uhum. pilares, tá? Você tem conhecimento em Excel? Você já trabalha com Excel ou não? Sim. Tenho um conhecimento, sim. Ah, beleza. Porque aqui também a planilha está bem básica, não tem nada demais, é só quem tem conhecimento normal aí já consegue trabalhar. Então, essas quantidades de pilares aqui, ó, por exemplo, talvez na sua casa vai ter dois, três tipos de pilares. Quando eu falo Sim. tipos de pilar, eu falo altura e largura desses pilares. Por exemplo, aqui nesse caso eu tenho pilares, eu tenho três, eu tenho esse pilar de 3 metros, que Uhum. ele é 15 por 25 centímetros aqui, né? Tá. Então, eu tenho outros tipos, eu tenho, na mesma casa pode acontecer isso, mesmo projeto pode acontecer isso, Sim. né? Então, eu tenho aqui também o 15 por 25, eu tenho aqui Uhum. 25 por 25, tá? Então, aqui dentro desses pilares, aqui você vai colocar as informações. Se os seus pilares forem relacionados a isso aqui, né, desse tamanho, você coloca aqui as quantidades, que já vai calcular. Tá. Ok. Agora, aqui, ó, parte de contrapiso, eu tenho dois tipos. Eu tenho o contrapiso feito na obra, tá? E eu tenho o contrapiso com concreto usinado.
Se Tá. você provavelmente vai fazer um contrapiso na obra, o seu pedreiro vai fazer o contrapiso dos seus cômodos, então você coloca aqui a quantidade de contrapiso interno. O contrapiso, ele vai, ele é o concreto que vai entre o solo e a Sim. argamassa que você vai assentar, fazer o assentamento do piso. Então é o concreto mesmo que você vai jogar no chão para regularizar para Tá. depois vir com o piso. Aí, Tá, eu estou imaginando que aqui a gente deve fazer mesmo com usinado, né? Porque aí já faz a parte ali de viga baldrame, contrapiso, dá para fazer numa só, né? dá para fazer tudo junto, é. Exatamente. A ideia é fazer isso mesmo, fazendo uma etapa só. Legal. Nesse caso, então, aí você coloca aqui, Aí ó, o usinado. quantos de metros quadrados internos e metro quadrado externo. Por que o metro quadrado externo? O metro quadrado externo aqui, o contrapiso externo, eu coloquei malha de aço, tá? Para Tá, ok. garagem e tal. Uhum. Acho que tem alguém querendo. Ok, perfeito. E aí, aqui eu coloco a espessura do meu contrapiso. Nesse caso aqui eu coloquei 10 centímetros. É que aqui ele não Ok, fica marcadinho 10, mas é só tá, formular aqui que fica 10. ok. E então, parte de contrapiso inicial é isso. Laje e telhado. Bom, nessa questão de laje e telhado aqui, eu vou chegar lá em telhado, que tem três tipos de telhado que você pode usar nessa planilha. Mas Uhum. vamos lá, vamos começar aqui pelo início, ó. Laje, eu coloco o tamanho da minha laje, tá? Tá. Metragem linear da laje é a metragem de toda a sua lateral, coloca aqui. Uhum. E o tamanho o telhado, quantos metros quadrados eu tenho de telhado, coloca aqui também, tá? Tá, ok. Quando a gente vai fazer também o levantamento quantitativo dos materiais, a gente vai precisar de alguns metros quadrados de piso, de paredes. Então, nesse caso, ó, do reboco, você vai precisar medir aí quantos metros quadrados eu tenho de parede do lado interno e Tá. quantas dessas que eu realmente vou rebocar. E eu coloco o teto, se no caso eu for colocar reboco no teto. Agora, eu faço uma pergunta para vocês: você vai colocar gesso ou reboco de cimento Reboco de cimento e massa corrida, daí essa é a ideia. e massa corrida? Tá bom, Isso. sem problema. Então pode utilizar aqui. Tá, eu calculo, por exemplo, eu tenho uma metragem de cada cômodo, né, na planta baixa. Eu calculo, por exemplo, né, eu tenho um quarto lá de uma sala de 3 por 3 metros e o pé Ah, direito de 3 metros, né? Então eu isso, tenho, né, aí eu faço o cálculo de tudo, vezes a altura do pé direito para chegar na metragem total aí do, isso, né? exatamente. Você soma, por exemplo, uma sala de 3 por 3. Eu somo os quatro lados da sala, né? Eu posso ir por esse lado. Eu somo os quatro lados da sala. 3 mais 3 mais 3 mais 3 vai dar 12. 12 Isso. vezes 3 de altura. Aí eu consigo Tá, encontrar o metro quadrado. Aí, 36 metros quadrados daquele cômodo ali. exatamente. Aí você vai fazendo Show. isso cômodo a cômodo, vezes o metro, Tá, e vai somando e vai colocando aqui. E você faz isso para o teto também, tá, tá? ok. Perfeito. Agora, o Então, por reboco, exemplo, um 3 para o teto vão ser 9 metros quadrados, né? E aí é 3 exatamente, vezes 3, né? 3 vezes 3. exatamente. É isso. Tá. Então, ok. Ficou Perfeito. claro aqui como é que eu vou chegar nesse valor aí. Show de bola. E metros quadrados das paredes externas. Por que que eu separei o reboco interno do reboco externo? O reboco externo, você vai ver que na lista de materiais eu acrescentei um impermeabilizante na massa, tá? Então, Tá. por isso que precisa diferenciar o quanto que vai de Diferenciar. interno e o quanto que vai de externo. E o externo é a mesma coisa, que a gente fez o cálculo agora, metro quadrado de parede, Tá, ok. tá? Se por acaso eu não for utilizar um reboco externo, eu deixo zerado o valor aí, né? Zerado. Isso. Tá, Tudo que você deixar zerado aqui, ó, não vai gerar uma lista para você de materiais. tá.
Ok. tá? E aqui, ó, eu tenho os metros quadrados dos pisos e revestimento. Uhum. E aqui você coloca mais 10% de rodapé, O rodapé. Ok. tá? Então aqui o que que eu fiz, ó? Eu separei por ambientes. Então, Tá, ótimo. porcelanato da sala, porcelanato do corredor, que provavelmente sempre tem um corredor na casa. Sim. Porcelanato da Uhum. cozinha. Eu coloquei porcelanato, mas pode considerar piso, tá? Eu só coloquei Sim. porcelanato porque a maioria hoje põe porcelanato, né? Que acaba sendo em conta. Então, eu dividi Uhum. aqui, ó. Atenção, eu coloquei porcelanato, né? Piso do Tá. quintal e tal, que isso daqui é metro quadrado de piso, tá? Uhum. E também aqui, ó, piso da garagem com malha de aço. Tá. Nesse caso aqui, ó, esse piso da garagem aqui, ele é o piso que você vai colocar na garagem lá e tal, pro carro. Tá. E Uhum. aonde vai azulejo? Eu coloquei azulejo da cozinha, azulejo do banheiro, azulejo da lavanderia, que são geralmente as áreas que vai azulejo. Isso. Se Ok. você, se você tiver dois banheiros na casa, aí você dobra aqui a quantidade de azulejo, enfim. Mesma Sim. coisa de metro. E a gente sempre coloca aqui, ó, essa nomenclatura aqui é metro quadrado, tá? Ó, Tá. Metro quadrado. metro quadrado, os pisos e revestimentos. Aí você coloca mais 10% de rodapé. Ótimo. Pintura. Geralmente, essa planilha eu coloquei de modo mais simples. Mas tem pessoas que usam dois, três, quatro, cinco tipos de tinta dentro de casa. Então aqui eu dividi Tá. em dois ambientes, interno e externo, porque a tinta externa ela tem uma textura diferente, ela é uma tinta diferenciada da tinta externa. Então a mesma coisa do reboco. Sim. Então, tem um custo diferenciado também, né? Para Tem um tinta custo, interna e externa. exatamente, tem um custo diferenciado também. Tá. Então, ó, aí beleza. Essa parte inicial aqui, viemos para o muro. O muro, Uhum. metros quadrados do muro do terreno, ok? Metragem linear da viga baldrame do muro do muro, beleza? Metragem linear das estacas do muro, tá? Tá. Aqui eu coloquei uma estaca de 20 centímetros por 3 metros de profundidade também. Tem a fórmula aqui dentro, tá? Tá. Quantidade de estacas de 3 metros, coloquei aqui, ó. E quantidade de pilares de 3 metros para o muro, tá? Porque essa formulinha aqui vai calcular toda a quantidade lá. Bom, agora a gente vai começar a entrar na parte estrutural da planilha, beleza? Uma pergunta. A metragem linear das estacas do muro é um campo que eu não preciso preencher. Que ele está branco, ele não está em amarelo aí. Isso, exatamente. Tá. Metragem linear das estacas aqui, você não precisa preencher. Considerando que a sua estaca era de 20 centímetros de diâmetro por 3 metros de profundidade, Que é o padrão, né? que é o padrão. Se for diferente, eu altero na fórmula ali no 3, né? Você altera o 3, mas eu acho que você não vai fazer um muro, uma estaca maior para o muro, porque o muro ele é mais tranquilo ali, né? Não vai tanta carga. Mas Uhum. beleza, é isso aí. Aí o que acontece? Aqui agora a gente vai começar a entrar na parte estrutural. Entrada de água e energia. Eu coloquei os materiais básicos aqui, tá? E onde estiver bege, vai funcionar como um checklist, tá? Uhum. Então aqui, ó, por exemplo, o básico para uma ligação inicial de energia é um poste, a barra de cobre para fazer o aterramento e o disjuntor ali. E Uhum. depende da região da sua cidade, tem mais algumas coisas que você precisa pôr. Aí é bom consultar ali com o profissional, com o engenheiro que vai fazer a sua obra, né? Tá. Ele vai te dar todas as informações. Aqui, isso daqui é o básico. É aqui, ó, a ligação de água, que o que na minha cidade aqui, aqui é um padrão Kitidai, que Uhum. uma caixa Aquela de caixa padrão agora de água, né? Agora eles têm uma isso, altura padrão também, né? Para instalação. Tá. tem altura padrão. Então aqui é o básico também, essa caixa é um tubo, no mínimo um tubo soldável ali que vai precisar fazer algumas instalações.
e o tijolinho para fazer a mureta, cimento, areia média aqui para fazer a mureta. Isso aqui você põe tudo na mão, que é uma coisa que você pode ir falando com o seu pedreiro ali ou com alguém, você mesmo pode definir, fazendo a pesquisa ali com o pessoal. Essa parte aqui tá igual na nossa cidade aqui também, tá? Talvez aqui na ligação de energia, talvez peça algum cabo, alguma coisa assim. Depende do poste que você comprar também. Às vezes o poste já vem tudo prontinho, já o poste pronto, né? Enfim, Esse aí já vem, no nosso caso, vem pronto, aí eles já vão instalar, né? O que nós precisamos fazer só é deixar a mureta pronta com a caixa padrão, né? Aí pede a ligação de água, eles vêm para fazer a ligação de água. é isso. Bom, parte de fundações. Aqui já começa a ficar bem técnico o negócio. Mas, Uhum, se você for fazer uma casa nesse padrão que você comentou aí, provavelmente não vai alterar muitas coisas aqui, tá? O que pode alterar, por exemplo, aqui, ó, gabarito de madeira. Esse gabarito de madeira é aquele gabarito que a gente faz para começar a obra, né? Então aqui você pode também fazer essa alteração e colocar aqui quantos sarrafos vai, porque é o seguinte, eu enviei para vocês também o memorial descritivo, certo? sim, eu vi. O memorial descritivo, ele está dizendo assim, tudo que está aqui na planilha em números está escrito no memorial descritivo em palavras, tá? Tá. Então, por exemplo, ó, aqui gabarito, eu tenho aqui o memorial descritivo gabarito. A obra será alocada 50 centímetros ao redor de toda a sua extensão, com uma ripa de 10 centímetros a cada 2 metros. Ou seja, isso aqui que está escrito, se você for fazer uma interpretação e for fazer um cálculo, vai dar esse resultado aqui, ó, que já está pronto Tá. aqui para gente. Mas você pode definir, tá? Como vai ser também. Formas das vigas baldrames aqui, ó, também já vai vir pronto para você. Tem aqui dentro algumas fórmulas, tá? Que são a fórmula Uhum, simples, não vou entrar nesse detalhe hoje. Concreto usinado das vigas baldrames e das estacas, tá vendo? Aqui, quando a gente uhum. já coloca aquelas informações no início, aqui eu já tenho calculando todos os meus metros cúbicos, quanto que eu vou usar de concreto, tá? Sim, Então, aí vai esse número quebradinho mesmo, assim, porque eu não quis arredondar nada, eu quis deixar assim para aí a pessoa depois, nada na planilha tá arredondado, tá? Ela tá o valor, a quantidade justinha ali. tá. O que que é o lastro de brita, Arthur? O lastro de brita, quando você vai preparar uma fundação, qual é a etapa? Você faz a escavação da fundação, coloca as madeiras nas laterais das vigas baldrame e antes de colocar a ferragem para fazer para concretar, antes de você fazer essa ferragem, você coloca um lastro de brita. Isso pode ser ou só brita, que é a brita mesmo, a pedra brita, para o ferro não ter contato com o solo, ou você pode fazer um lastro de brita, que é o quê? Uma mistura de cimento, areia e brita, que fica um concreto magro, é chamado em algumas regiões. Tá. Eu vi a brita, né, numa obra vizinha ali. É Aham, que eu vi que tem um campo ali que está em bege, né? Você deixou ali onde está lá os R$ 25 ali. aham. Então, isso aqui ali é para eu alterar, eu altero, por exemplo, nesse É, exemplo aqui está os R$ 25. esse caso aqui, na verdade, o que acontece? O lastro de brita, ele não tem como você estipular um valor assim por centímetro, sabe? Então, Tá. por quê? Você pode colocar cimento, você pode colocar só brita, ou a mistura. Peraí, acho que tá entrando alguém aqui. Deixa eu só abrir aqui. Então aqui, ó, por exemplo, eu coloquei esses R$ 25. Por quê? Porque eu fiz uma média que esse lastro simples, esse lastro de brita aí, o metro quadrado dele vai girar em torno de R$ 25, que é o quê? Cimento, um pouquinho de cimento, um pouquinho de areia e um pouquinho de brita. Então na mistura eu coloquei R$ 25, mas isso você nem precisa alterar, porque ó, aqui ao lado ó, tem esse memorial aqui, ó, que está escrito assim:
lastro de brita, considerar o traço de 2 sacos de cimento, 8 latas de 18 litros de areia grossa, 6 latas de 18 litros de brita, 1 por metro cúbico, quantidade inserida na lista de materiais. Aqui, ó, pode ser brita 1 ou brita 2, tá? Tanto faz aí. Uhum. E aqui, ó, quantidades inseridas na lista de material. Então, essa quantidade aqui de materiais, ela está inserida na lista de compras. Só que ela está em porcentagem lá. Por isso que eu coloquei esse valor aqui. Tá. Mas não é um valor assim, não é algo, eu vou procurar quanto que é esse valor. Esse daqui é um valor médio. É um valor médio, Tá, ok. beleza? Aqui, ó, deixar em branco aqui. Algumas partes da planilha talvez esteja com alguma outra cor, é porque eu estou sempre fazendo alteração, estou sempre dando aula com ela, tá? Então aqui é o seguinte, eu vou estar, ó, armação de aço para as vigas baldrames. Nesse caso, eu vou estar usando uma armação de 12,5 por 5. Uhum. Tem alguém entrando aqui, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, eu vou estar usando uma armação de 12,5 por 5. Então, aqui dentro já tem uma fórmula que está calculando isso para mim. Tá? Essa fórmula aqui dentro já calcula isso para mim. Aí, Arthur, como funcionam essas fórmulas aqui? Eu quero saber exatamente, detalhadamente como funciona. Olha o tamanho dessa fórmula aqui também. Essas fórmulas é onde eu falo para você, Alan, que aí eu trato dessas fórmulas dentro da mentoria, porque aí eu pego etapa por etapa e vou ali ajudando você a montar praticamente, tá? Então Se eu aqui, precisar trocar o tipo de barra que eu estou utilizando lá isso é na simples, ó. armação, Se aí eu você, troco aqui ou troco lá na lista? você troca aqui, Aqui mesmo, tá? isso, você troca aqui, ó. Se você for usar a barra de 10, você troca aqui, ó, 10 Tá, milímetros. ok. Aí, quando você faz essa troca, o que você precisa trocar mais? O custo unitário, ok? Então, eu troquei o material, eu preciso trocar o custo desse material, aonde entra a minha planilha de cotações. Então, Tá. eu tenho aqui, ó, aço 10, aço 12. Então, o que acontece? O meu aço 10 milímetros, que é uma barra de 12 metros, tá? Uma barra tá saindo R$ 80. Custo unitário aqui, ó. Uma Uhum. barra tá saindo 80. Por unidade, ou seja, por metro, essa barra custa 6,67 por metro. Então, quando eu altero qualquer material aqui, eu altero também o custo dele. Deixa eu achar aqui, ó, fundação, ó, custo unitário. Eu dou um sinal de igual, vou lá em cotações e seleciono, dou um enter. Aí Entendi. eu trago meu valor para cá. É só isso. Ah, tranquilo, perfeito. Tranquilo. Isso você faz para a planilha inteira. Isso vale para. É, isso aí eu estava olhando na lista, agora que você me explicou, ficou claro já. Quando eu tiver algum material específico que tem um custo diferente, eu atualizo dessa forma. É. Então. Aí, se você quiser acrescentar um material novo, aí você precisa acrescentar esse valor desse material e esse material aqui em cotações também. Aí você pode levar ele para a planilha, Tá, ok. beleza? E Beleza. armações das brocas aqui funciona também do mesmo jeito. Tem as fórmulas aqui calculando certinho e ela vai te dar uma condição. Ah, qual ferro que eu vou usar? Eu tenho aqui. Vou trocar o ferro? Aí faz esse processo que eu passei para você aqui agora. E Hum, aqui eu tenho também, ó, toda a etapa da minha planilha, eu tenho o memorial descritivo da planilha ao lado, ou sim. em Word que eu enviei para todo mundo. Então, Uhum. eu tenho aqui como identificar. Se eu tenho alguma dúvida em alvenaria de embasamento, eu tenho aqui a minha parte de impermeabilização falando disso. Então, é isso. A lista de materiais aqui, ó, tudo que você alterar nessa estrutura, automaticamente altera na lista de materiais. Então, você não precisa nem mexer na lista de materiais.
Ela é uma etapa, a não ser que você acrescente um material novo. Aí você precisa acrescentar aqui e acrescentar também aqui na lista. Mas Ótimo. aqui, Então, cada etapa já gera essa lista de materiais aí, né, com todos os é, valores. isso. Muito bom. É gerado, por exemplo, aqui, ó, da fundações, eu tenho a etapa da fundação e suas microetapas. E a Uhum. lista de materiais está dividida da mesma maneira: materiais para o gabarito, materiais para a forma das vigas baldrame, concreto usinado para as vigas baldrame e estaca. Então tá bem divididinho assim aqui, ó, Uhum. tá? Ficou E bem detalhado. Cada microetapa aí tem os seus exatamente. materiais, né? Cada microetapa tem sua quantidade de materiais aí. E depois ela se junta lá na superlista, que é a lista da obra inteira. Eu vi. É uma super lista mesmo. É uma super lista mesmo. Algumas obras são bem maiores, triplicam aquele tamanho. Legal, Arthur. Muito bom. É muito boa. A primeira vez que eu vi uma planilha assim, né? Realmente um trabalho aí muito bom que você fez. Aí vai me ajudar bastante aqui, viu? Cara, muito obrigado. Meu objetivo é construir uma planilha online gratuita. Eu tô fazendo isso já. Tá. E aí a galera que compra a planilha, que compra a mentoria me ajuda, então essa planilha ela vai se tornar, na verdade, gratuita daqui a algum tempo, alguns meses aí. Vamos ver o que a gente consegue Sim. entregar. Mas vamos lá. Então, na parte de alvenaria, também está muito bem calculado aqui, todas as etapas e tal, tudo certinho. As ferragens e sempre vai, mesma coisa, for acrescentar algum material, for trocar algum material, por exemplo, o ferro dos pilares, ó, tem essa fórmula gigante aqui dentro. Essa fórmula Uhum. eu busco detalhar mais quando eu pego um projeto, alguma coisa aqui de quinta-feira e detalho. Hoje, no caso, não foi o dia, mas geralmente eu pego aqui e detalho cada número, cada fórmula aqui da planilha. Então, Sim. sempre de toda etapa vai gerar uma lista de materiais no finalzinho. Contrapiso, a mesma coisa. Lembrando que, ó, contrapiso, se você zerar aqui, o que você zerar ele não vai computar. O que você Tá. zerar não vai computar aqui, tá? E são fórmulas simples, não tem nada demais. Beleza? Então, hidráulica. A hidráulica é um pouco diferente. A hidráulica, ela realmente é um checklist, tá? Tá. Então a hidráulica aqui, ela funciona da seguinte maneira: hidráulica e esgoto. Todos esses materiais listados aqui são todos os materiais que você vai precisar para fazer a instalação de esgoto. Porém, pode haver mudanças, então você acrescenta esses materiais, tá bom? Então aqui você Tá. vai lendo o seu projeto hidráulico e você vai acrescentando os materiais aqui, ok? Uhum. Caixa de esgoto, a mesma coisa, que é aquela caixa de esgoto que geralmente vai na calçada em algumas regiões, né? Sim, E, aqui vai junto no. Tem que estar instalado a caixa padrão de água e a de esgoto ali, né? então, às vezes vai um filtro também para calçada, esse filtro também tem um valor em algumas regiões. Uhum. Então, água fria, como que eu dividi a água fria da casa? Eu dividi a rede de distribuição, dividi Uhum. os materiais da caixa d'água, dividi Tá. os registros, Uhum. dividi as torneiras e dividir as louças, pia e tanque que tem para você colocar na sua casa também. E aqui, Uhum. os valores, você pode alterar aqui mesmo os valores, tá? Porque geralmente a gente Tá. tem sempre o valor ali na mão já da bacia, já sabe qual é e tal. Geralmente não Uhum. varia muito assim o valor da bacia, né? Você já sabe que vai ser mais ou menos aquela e tal. Agora, cimento pode variar, valor, areia, pedra, o restante Uhum. tudo pode variar, né? Então, e sempre gerando uma lista de materiais embaixo. E laje. Laje também já calcula tudo 100%. Tem mais gente perguntando Tá. aqui. A minha laje também aqui está calculando 100%. Beleza. Uhum. Ah, agora o telhado. O telhado é algo que também eu preparei para você ter opções aí.
opções de cobertura com telha embutida, telha sanduíche, uma opção com cobertura de zinco Zinco. No meu e caso aqui é telhado aparente, o convencional aparente. então aqui ó, é madeiramento do telhado e Tá. telha. Nesse caso aqui, ó, madeiramento do telhado e telha, é, a planilha ela funciona também como um checklist. Estou Tá. trabalhando para gerar uma planilha que gera a quantidade automática dos materiais. Porém, nessa parte de madeiramento do telhado, essas partes aqui, ela funciona como um checklist. Por quê? Porque nenhum telhado é igual, não tem como eu Sim. padronizar. Se eu fosse padronizar isso, aí eu ia cair naquela média de preço. E o que eu quero não é levar a média de preço, é levar a quantidade dos materiais, né? Então, assim, na parte do Uhum. telhado, às vezes é bom conversar com um engenheiro, conversar com alguém, conversar com uma pessoa que ajude a gerar esse quantitativo, né? Ou você mesmo olhando ali, alguns projetistas projetam a casa de uma maneira que dá para fazer o quantitativo também certinho e tal. Sim. Ou às vezes no caso, né, tem o telhadista, né, que ele passa a lista mesmo dos materiais que ele precisa e a gente vai inserindo aí, né? Isso, tem o telhadista, esse cara também, ele vai passando, você vai conversando, porque provavelmente é você que vai cuidar da gestão da construção da sua casa, né? Sim. Então é conversar com o pessoal e construir. Mas aqui eu tenho a lista, o checklist dos materiais que você precisar em cada tipo de telhado. Tá. Se não for usar esses tipos aqui, é só deixar zero, tá? Tá. Ok, no caso ali, por exemplo, você colocou ali tem um exemplo de telha italiana ali, né? Isso. Se eu vou utilizar um outro tipo ali, qual seja, né? Ótima pergunta. Romana, Vamos lá. aí eu. Você pode mudar aqui, Esse ó. é um campo que não está editável aí, né? É. Nesse caso, ó, ele já está trazendo lá do início, Tá. tá? O metro quadrado do telhado. Ele Uhum. só conta nessa parte de madeiramento aqui. Aí, Tá. como que tá aqui dentro? Tá, tá assim, ó. Caso você não for usar essa. Uma outra pergunta que pode acontecer. Caso você não for usar essa parte de madeira, de telhado, aí é só vir aqui e apagar essa forma. Mas a sua pergunta é, se eu for usar outra telha, por exemplo, aqui é uma telha italiana. Ela Sim. tem, ela usa 14 unidades por metro quadrado. Quadrado, ok. Se for uma telha, sei lá, uma telha argentina, não sei. Uma telha argentina, você encontra lá na internet o quanto que vai dela por metro quadrado. Provavelmente é um valor tipo 15. 15 telhas por Sim. metro quadrado. Aí você altera aqui na fórmula e coloca telha, Uhum. a telha argentina, não sei. Argentina. Sim. É isso mesmo. Eu vi umas tabelas de telhas esses dias aí. Eu tenho uma cliente, né, que tem uma loja de telhas, né? Eu atualizei para ela no site as tabelas. Ela trabalha com telha colonial também, né? Ah, É legal. isso mesmo. Então, eu entendi. Aí eu vejo a quantidade, né, de telhas por metro quadrado. É bem simples também de alterar aí na fórmula. Isso, Tá exatamente. legal. E aqui, ó, manta térmica. Manta térmica eu considerei aqui os mesmos metros quadrados do telhado, Uhum. tá? Caso não for usar manta térmica, é só tirar, Só zerar. só zerar, Tá. tá? E aqui a lista de materiais embaixo. Tá tudo zerado porque eu deixei zerado. Uhum. Elétrica. Elétrica, quando você tem o projeto elétrico também, tá? Aqui a gente conta quantidade de fios, quantidade de luvas, quantidade de de disjuntor, quantidade de caixinha 4x4. Essas quantidades já são as quantidades que você vai tirar da leitura do projeto elétrico. Tá. Então, um exemplo, se você tem um pouco de conhecimento elétrico ou não, hoje está muito simples de aprender a leitura de projeto elétrico. Então, por exemplo, se eu sei que vai 6 lâmpadas na casa, automaticamente vão 6 bocais, que Tá. automaticamente vão 6 caixinhas octagonais, que são aquelas caixinhas de teto octagonal, Uhum. 4x4. Sim.
Caixinha de luz, que são as caixinhas de tomada, caixinha de interruptor, caixinha de qualquer ponto, aquelas caixinhas quadradinhas, aquelas são caixinhas Tá. de luz 4x4. Então essas peças, elas são contadas também através do projeto. Sim. E É, os preços desses materiais aqui? Aonde que é o lugar correto para atualizar? É lá nas cotações? em cotações, exatamente, aqui, ó. Aqui eu tenho cotações, eu tenho custo unitário aqui, ó. E tudo, o lugar onde está em bege você pode alterar. Tá, ok. E cotações está dividido por materiais básicos, pisos e Uhum. revestimentos, Tá ferragem, madeira. tá, tá bem organizado, tá fácil de encontrar. Se eu estou lá na elétrica, eu vou lá, né? Fiz os orçamentos e atualizo os valores aí nas cotações, né? Exatamente, tá aqui, ó. Você encontra o melhor valor e coloca aqui, ó. Tá, Beleza? Então, beleza. elétrica, você vai fazendo essa leitura. Se precisar acrescentar material, você acrescenta. Tem fita isolante, tem módulo sem fio. São alguns nomes mais técnicos, mas é isso. Ó, reboco, Tá bem, tá bem completa a lista aí também. então. Pode talvez acrescentar alguma coisa, normal, mas está fácil de acrescentar Uhum. também. Sim. Reboco. Reboco já está calculando automaticamente quanto que vai de saco, quanto que vai de saco de cimento, quanto que vai de areia. E essas partes em Uhum. bege aqui, ó, eu coloquei por quê? Porque aqui são partes onde eu posso alterar. Tem gente que não usa Tá, impermeabilizante na massa de reboco externa. O cara já vai tá, fazer, vai colocar ali, vai passar ali um selador, então ele acredita que não precisa. Eu aconselho tá, sempre usar impermeabilizante na massa externa, hein, tá? De tá. reboco. Então, tem É espuma aquilo que para. você me explicou lá no início, né? A É, diferença, por isso que coloca a metragem, né? Interno, exatamente. externo. Ok. Exatamente por conta disso, porque ó, aqui em reboco interno não tem o impermeabilizante, no reboco externo tem. A mesma Sim. coisa vai ser para o piso, na hora que a gente for ver o piso ali. E, Então, gerando uma lista de materiais, beleza? Essa espuma de reboco geralmente é de responsabilidade do profissional, porque é ferramenta de tá, trabalho, mas às vezes eles pedem para comprar. Então vai da tá. relação aí. Aqui eu tenho uma fórmula que está dizendo o quê? Que são 2 sacos de cimento para cada 10 metros de reboco. Uhum. Portas e janelas, ó. Portas e janelas, como eu disse, eu criei essa planilha para mim trabalhar, então ela está ficando popular, eu tenho que melhorar ela. Mas aqui, ó, o que acontece? Você vai acrescentar só a quantidade de portas e janelas e Uhum. altura e Posso largura. personalizar, né, os tamanhos das minhas esquadrias aí. Isso aqui, ó, pode personalizar. E essas abas aqui, ó, do lado, não pode mexer, a não ser que você saiba, né, Tá. assim, mudar as fórmulas. Mas o que que acontece? Aqui eu estou calculando ferro para as vergas, os vãos que tem, em todo vão que vai ter na casa, eu já tô calculando aqui para você não comprar tijolo a mais. Então já estou descontando Tá. esses 16,87 lá. Ah, ok. É para isso então que É, você já está calculando lá. Entendi. então já estou lá em alvenaria, quer ver? Em Sim, alvenaria vai muito estar bem aqui, ó. pensado, né, para não, que isso influencia lá na alvenaria, influencia no reboco, né? Exatamente. Joia. Então está É, aqui, ó. Em alvenaria está aqui. Por isso que eu linkei sim. portas e janelas com alvenaria. Uhum, Então, eu tenho aqui metros quadrados metros de madeira para fazer as vergas e contra-vergas, né? Eu tenho um uhum, metro cúbico de concreto aqui também, ó, que você precisar para as vergas e contra-vergas. Peitoril nos casos de janela aí, né? E soleira nas portas, caso for usar. tá, Essa largura aqui é uma largura que ela vem lá de alvenaria mais 5 centímetros. O que significa tá. isso? A parede tem 15, tá? Mas quando eu vou precisar quando eu for colocar um batente, eu vou ter que colocar um batente de 20 ali, para ficar dois e Uhum, meio mais ou menos ali, para fazer acabamento, aí é questão de acabamento, né? Mas eu deixo esse tá. 20 aqui, é só uma largura base.
porque a parede vai ser 15, depois o reboco vai ser mais um de cada lado, então já vai ficar com 17, depois vai vir o acabamento de guarnição também, cantoneira. Uhum. As cantoneiras são para os locais onde vão blindex, caso for blindex. Sim. E aqui embaixo, ó, eu tenho aqui você coloca os tamanhos e as quantidades das portas para fazer os Tá. cálculos de materiais que vão ser necessários. E aqui nessas abas embaixo você coloca a porta em si, a quantidade e o valor dessa porta. Aqui do lado, tudo junto, Ok. tá? A mesma coisa para soleira, soleira do house, soleira do quarto, soleira do banheiro, da cozinha. A argamassa aqui, ó, não está computado automaticamente, porque talvez você nem coloque soleira na sua casa, então Sim. isso aqui você vai conversando ali com o seu profissional, mas vai funcionando com checklist. Aqui também, Uhum. janelas e blindex, só essa parte de portas e janelas que não vai ter lá em cotações, mas se quiser colocar, pode colocar. Mas eu deixei aqui esse acesso mais fácil, porque a gente já sabe geralmente qual porta, qual janela que vai, né? Então a gente já Sim. põe aqui. A gente não vai ficar consultando muito. Agora, materiais básicos, a gente muda muito os valores, né? Sim. Sim. Então, peitoris e cantoneiras também tá aqui, ó. A gente vai acrescentando e vai colocando os valores também. Tudo que tiver em branco não calcula, não mexe, né? E a Uhum. nossa lista de materiais é gerada aqui embaixo. Tá? Inclusive aqui, ó, colocar valores, deixa eu ver, fórmulas contábil, beleza. Unir aqui, pá. Beleza. Então, eu tenho aqui pisos e revestimento. Aqui já está calculando tudo que vai de, de azulejo, de rejunte, de Aquela argamassa. informação que a gente colocou lá no início, né? Tudo aquilo que a gente Isso. definiu no início já puxa Puxa as automaticamente metragens para sempre cá. para cá. Aí, aqui Ok. tem algumas informações. O pacote de 20 quilos sendo 6 quilos por metro quadrado, né? Que no caso é o pacote de argamassa de assentamento, né? Uhum. Então, e o rejunte aqui no caso é 1 quilo a cada 5 metros quadrados. Aqui também, ó. Tá. E aqui embaixo, esses embege é o seguinte: você pode ter espaçadores aqui e niveladores de piso aqui, tá? E esses Uhum. valores aqui, ele é um valor, por exemplo, você pode comprar 50 peças e essas 50 peças Uhum. podem ser reutilizáveis nos outros processos. Então, esse daqui é um Uhum. valor que ele muda um pouco, ele pode variar um pouco, mas Sim, fica aí o que eu utilizar, eu anoto aí, né? é, Essas na quantidades. verdade, você coloca um valor, por exemplo, aqui você sempre vai conversar com. Se você não é um profissional, você sempre vai conversar com o azulejista. Lá ele vai falar, ó, vou precisar de tantos niveladores e tal. Aí você vai colocando aqui, né? Uhum. Claro que vai dar toda a quantidade do prontinho dos pisos, mas esses niveladores eu ainda não deixei automático, porque tem muita variação. E a mesma Uhum. coisa para o piso porcelanato aqui. E Sim. aqui embaixo tem espaçadores, niveladores e cunha para nivelador. Só os espaçadores aqui que eles não são reutilizáveis, mas o restante você pode usar, o Tá. reutilizar e o reusar novamente. E eu tenho aqui parte de pintura. Pintura, ele tá bem simples também, tá? A pintura aqui é o seguinte, tem uma fórmula que eu coloquei que eu vou estar usando em torno uma lata, ela vai fazer em torno mais ou menos de 200 metros quadrados, uma lata. Uhum. Mas o que as latas de tinta dizem é que elas fazem em torno de 300 metros quadrados na maioria das vezes. E aqui eu Uhum. não coloquei esse valor que elas falam que fazem 300 metros quadrados, coloquei em menos, em torno de 200 metros quadrados uma tinta faz. Então essa é a fórmula que está aqui dentro, ó. Tá? Tá.
E aqui tem algumas coisas que você provavelmente precisa, que é um rolo de pintura, pincel, fita larga, lixa, que você pode comprar também ali, caso o seu pintor não for fazer por conta dele, né? Tipo, não vai ser por conta dele. Então vou colocar em bege aqui também, para deixar alterado. Selador também, ó, para a parte de fora tem uma média aqui já, que eu já calculei. Uhum. Gerou uma lista de materiais. O muro. O muro ele calcula quase que 100%. A única coisa que a gente vai alterar um pouco é a Impermeabilizante, né? impermeabilizante, que você pode mudar ele aqui. Tem profissional que usa na massa, enfim. Esse é o único detalhe que precisa ser alterado. E aqui em Uhum. areia média, areia cava e areia e brita, esse daqui ele não está calculando também automático, mas eu vou atualizar e vou reenviar para vocês aqui ainda essa semana, tá? Não Tá. atualizei essa parte, eu acho que eu mudei, alguma coisa eu fiz. Enfim, eu vou atualizar e vou estar enviando no grupo lá da mentoria. Aí, reboco chapisco do muro. Também tem uma quantidade aqui. Também tem areia média aqui que está para ser colocado na mão, né? E pintura do muro também eu coloquei para ser colocado à mão, tá? E no Uhum. finalzinho do portão aqui tem portão, motor, caixinha de correio, cadeado e São chaves. coisas personalizadas, né, para cada obra É, e são coloca personalizados. quantidade e valor, né? É. Só essa parte do muro aqui que eu vou alterar, essas partes de areia cava, areia média. Eu vou colocar um valor, uma fórmula. Oi? Bom, e aqui, ó, aqui é onde eu venho com a locação dos equipamentos, tá? Tá. Aqui na locação de equipamentos eu tenho todos os equipamentos que eu vou precisar para uma obra. E eu tenho aqui quantidade e eu tenho aqui o período que eu vou usar, quantidade de dias, quantidade de meses, de quantidade de dias e quantidade de meses, basicamente, né? E o frete, que é uma verba, e os valores também estão lá em cotações, tá? Aí Tá. eu tenho Ok. a parte de mão de obra. O que que eu fiz aqui em mão Uhum. de obra? Eu só dividi as etapas construtivas, etapa por etapa. Por exemplo, limpeza do terreno é um valor, terraplanagem é Uhum. outro, tapumes de fechamento, que é fechar o terreno antes de construir, tem uma verba. Uhum. Ligação de energia, ligação de água, isso daqui são valores que você vai pesquisando e você vai atualizando aqui, vai colocando. E no final Tá. sai um valor de mão de obra. Ela não é automática na mão de obra. Sim, sim. Automática, sim, você vê esses valores, vê essa quantidade aqui, ó, vê esses serviços. E geralmente um construtor faz isso tudo de uma vez, né? Então você pode colocar um valor fechado aqui também. Tá. Ok. Aí eu tenho o total da obra. Esse total da obra aqui está mostrando o total de cada etapa. Uhum. Total de fundações, o total da alvenaria, total do telhado, total de laje e assim vai. E depois no final eu tenho a super lista de materiais, que é uma lista unindo todas as listas de materiais da Sim. residência, 100%. E o grande produto é essa lista grande, depois que você vai imprimir essa lista e vai fazer as cotações, vai ver os melhores preços. Aí você vai realmente saber quanto vai custar a sua obra. Nesse caso, para você saber exatamente quanto vai custar, você vai olhar aqui, ó, valor total dos materiais Uhum. e valor total da mão de obra e valor total de locação. Eu posso colocar aqui, ó, vamos acrescentar aqui, ó, valor total da obra. E aqui dentro eu posso colocar esse valor mais esse valor mais esse valor. Sim. E aqui eu tenho o valor total da obra aqui. Opa.
E basicamente é isso, né? Aí tem algumas fórmulas que podem ser alteradas, tem algumas outras coisas que podem fazer, mudanças, né? Nenhuma obra é igual, mas é esse daqui Muito bom, Arthur. Ó, o valor. a planilha está excelente até o momento, né? O que ela já se desenvolveu, aprimorou aí. E tudo que você me explicou hoje também ficou bem claro, né? Você tirou 100% as minhas dúvidas aí, de uma Massa. maneira bem objetiva aí. Então, olha, muito obrigado, tá? Pelo seu trabalho, pela sua dedicação, né? Compartilhar, né, o seu conhecimento, isso aí só vem a somar, me ajudar. E aí depois, no decorrer, Acho que cortou aí. Acho que cortou ele. Bom, pessoal, para quem assistiu, para quem, ó, obrigado, Alan. Não tô te ouvindo mais, mas hoje eu fiz uma explicação também, hein, bem legal aí. E alguém tem mais alguma dúvida? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa a acrescentar? Se não, eu vou finalizar e vou deixar gravado para a gente assistir depois essa aula aqui de hoje.